Salve Deus, hoje 16 de julho de 2005. Nós estamos aqui no Templo Mãe para fazer o registro da primeira Dama Oxente de Iná, que irá contar para nós o acervo da sua jornada. Estamos aqui na rua principal, que foi asfaltada há pouco tempo. Estamos numa escalada, eu e a Tiana. E dentro de alguns instantes, a nossa primeira Dama Oxente de Iná estará contando a sua história para a posteridade. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Hoje, dia 16 de julho de 2005, nós estamos aqui na residência da nossa primeira Dama Oxente de Iná, fazendo esse trabalho juntamente com o Trino Tumarã, mestre José Carlos, que também se encontra aqui conosco, adjunto de apoio desta falange bendita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu gostaria de pedir com muito carinho, com muito respeito, que fosse feita nesse instante, para a chegada das próprias forças, a emissão e o canto em benefício desse trabalho espiritual em Cristo Jesus. Salve Deus. Eu me falou. A falange de ascensão, povo de Caínos. Primeira missionária da Mochila. Junto a Lufã, Bataí 108, Mestre Barros, escravo, do Trino Triada Tumarã, Bataí 108, sétimo raio de Juração, Arcano Rama 2000, Mestre José Carlos. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai, Todo-Poderoso, a sintonia do grande divino Mestre Olorum, na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central. Coloco, Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite, Jesus. Deixe que as forças se joguem até o meu plexo. Eu, Diná, sou uma guia missionária vinda do mundo verde, em missão especial. Venho na força decrescente da guia missionária Adaleza Verde, Lídia, Turno Sabarana, na esperança de minha estrela, a celos do meu segundo verbo, na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes do mestre que me fez as joramas, para fortalecer o meu sol interior, os três reinos de minha natureza, atirei sempre, com barra, zero barra, 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 x barra, 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 em Cristo Jesus. Ó Jesus, este é o canto da minha individualidade. Sou tua filha, que te quero falar. Sou a primeira missionária da Armochinto, vinda do mundo verde, na esperança de te encontrar. Manejo as minhas forças mediúnicas no poder deste universo e disponho da força decrescente magnética na falange missionária da Armochinto, e juntas tudo iremos fazer
em benefício de nossas componentes e de nossa doutrina, na esperança de um mundo melhor, de paz, amor e alegria. Meu Pai Seta Branca, nosso Semiromba de Deus, Jesus, divino e amado Mestre, que todo este poder que emana dos abençoados Espírito dos Himalaias se desloque até nós, iluminando nossa jornada, levando alegria aos nossos corações, na força luminosa dos grandes iniciados. Partirei sempre, com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus. Salve Deus. Graças a Deus. Salve Deus, minha irmã, Diná. Que nossa querida Princesa Aline possa nos assistir nesse trabalho grandioso. Eu gostaria de começar esse trabalho perguntando para você sobre você. Sobre você, como é que você chegou até a nossa doutrina, como é que você conheceu esta obra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, registre isso para nós. Salve Deus. Eu era kardecista e viemos para Brasília, transferido do Rio para Brasília, e começamos a procurar uma chácara. E Zé Carlos, que ele sempre buscou mais doutrina, e escutava falar de Tia Neiva, e já estava buscando coisas escritas e na televisão. E nós não achávamos, ficamos assim uns 3 meses rodando Brasília para achar uma chácara e não conseguimos. Até que um dia um amigo nos convidou para almoçarmos, 4 horas da tarde, depois de rodar muito, num lugar aqui perto, que era um restaurante bambu de um alemão, que tinha comidas diferentes e tal. E é exatamente onde tem a Embrapa, que é em frente ao Vale, que tem uma plaquinha do Vale. Aí nós fomos, almoçamos, e ele tinha uma chácara ali, queria vender, e compramos essa chácara. Então toda vez que vínhamos para a chácara, passávamos aqui na entrada da Rua da Igrejinha, onde tem uma placa, Vale do Amanhecer. Fazíamos a volta e íamos para a chácara. E foi a curiosidade aumentando mais, até que um dia nós viemos. Viemos conhecer o Vale e paramos o estacionamento bem em frente à Casa Grande, bem mais perto, onde é hoje, mas bem mais perto dali da Casa Grande, né? E tia estava ali. Quando nós descemos do carro, a tia foi ao encontro do Zé Carlos, disse que já estava nos esperando há muito tempo. Já estávamos esperando há muito tempo, estamos para chegar. E eu fiquei muito assustada com essa declaração dela. E Zé Carlos se sentiu em casa, começou a conversar com ela muito bem, e eu assustadíssima, né? Porque como que ela estava me esperando? Aí ela nos levou no templo, nos mostrou o templo, e eu fui um pouco rebelde. Quando eu vi essas roupas, muita cor, lantejola, muita cor, eu não gostei. Então, eu falei a Zé Carlos que eu não entraria na doutrina por causa das roupas. Gostei muito do trono, de ter um doutrinador atrás, que eu visse a mensagem, né, que a gente desse, seria uma segurança muito grande, eu senti uma segurança muito grande em trabalhar no trono, mas as outras roupas não, a marrom, a branca eu gostei, mas as outras não. E assim foi, Zé Carlos fez a iniciação, fez a elevação, e eu me segurando, não queria. Até que no dia da elevação dele, elevação de espada, uma coisa me tocou, e eu chorei muito, e senti aquela vontade de entrar na doutrina. Aí eu fui à tia disse que chegou o momento. Que ela não queria me forçar em momento nenhum, que eu devia ter entrado junto com o meu mestre. Mas que ela me respeitou. Era uma pessoa maravilhosa. E eu concordei, comecei as aulas de iniciação, mas não queria vestir o vestido de escrava. Escrava, até hoje, quando eu falo na minha missão, eu dou uma paradinha. Até hoje essa palavra não me soa bem,
escrava não me faz bem. Então, eu falei isso com ela, que eu queria fazer a iniciação, elevação de espada, fiz a minha iniciação, graças a Deus muito bem, mas não queria fazer elevação de espada com a roupa de escrava. Queria de jaguar ou de branquinha. Aí ela disse, tá bom, minha Rosa, vamos ficar lá comigo, que a gente, vamos ver o que a gente pode fazer. E no dia da minha elevação foi isso. Eu fiquei lá na Casa Grande com ela conversando, contando as histórias, muito bonita. E o mestre, depois de tudo arrumado, chegou e disse a ela que só faltava eu para começar o trabalho. Ele disse, pronto, minha filha, tem um vestidinho aqui meu. Você veste ele, que ele não é de escravo. Ele, não falou não é de escravo. Que ele é bonitinho e tal, é como você quer. E vestiu, puxou, fechou claro, um outro pôs a capa. E o mestre já me chamou depressa, eu não olhei no espelho e saí. E fiz a minha elevação de espada com vestido de tia, mas que já era velhinho, que ela já devia ter emprestado para várias pessoas. Então, rasgadinho na cintura, desfeito a costura, muito desbotadinho, mas eu não vi nada disso. Depois era de tia? De tia, eu achei que ela estava muito bonita e que não estava com aquela roupa de... Não me deu a sensação de estar com aquela roupa de escravo. Terminou a elevação, eu vim para casa. Quando eu olhei no espelho, eu levei um susto. Que eu estava com aquela roupa e bem feinha, quer dizer, desbotada já, usada muito. Falei, mas graças a Deus terminou. E era de escravo? Era de escrava. De escrava com bolerinho e tal. Aí lavei, entreguei para ela e nunca mais tive esse vestido, né? E depois, aí eu fui me acostumando. Custei para entrar numa falange, naquele tempo era tia que nos dizia, né? Aí ela me colocou como Dharmochino e mais para frente como Jassanã, porque nós éramos poucas ninfas e tínhamos até a Jassanã só, e tinha muito trabalho. Então naquele tempo a gente podia ser de 2 falanges. Então ela disse que a minha falange de origem seria Dharmochino. E eu teria que fazer indumentária de Jassanã para ajudar nos momentos que precisasse. E assim fiz. Mas eu era mais Dharmochino do que Jassanã esse tempo todo, mas poucas vezes eu vestia da Jassanã. E com o tempo, tinha a primeira Dharmochino, era Ivone. Era Dharmochino Lua. Duas falando. Era Dharmochino Lua, que era a primeira mulher do Nestor, e minha vizinha, e a gente se dava muito bem. Nos dava muito bem, conversávamos muito mesmo, fora da doutrina, tudo isso, até que ela desencarnou. Aí no dia depois do desencarne dela e tudo, um dia reuniu as Dharmochino. Nós não sabíamos, a primeira que desencarnou, nós não sabíamos o que seria feito. Ela reuniu as Dharmochino e pediu que nós nos juntássemos no templo, em frente ao Pai Seta Branca, e fizéssemos uma corte até a estrela Sublimação, que ela nos esperava lá. E assim fizemos uma corte sem saber o que iria acontecer. Quando chegamos lá, ela estava incorporada com o Pai Seta Branca. Tia Incorporada com o Pai Seta Branca. E nós fomos passando, fazendo reverência a ela, né? Ao Pai. E ela foi escolhendo, então. Aí primeiro escolheu a terceira Dharmochino, que foi a Lia. O nome da Lia? Lia Seabra. A terceira Dharmochino. Depois escolheu a Terezinha, eu não sei o sobrenome dela, como segunda Dharmochino. E eu lá atrás trabalhava muito nessa época, não tinha horário para nada. E ela estava mais tranquila que não seria a primeira. Era a última da corte. Aí foi passando, e ela não disse que era a primeira, a segunda, nada. Aí ela me tirou. Quando ela me tirou, eu já levei um susto, mas achei bom. Eu vou ser de apoio, né? Dharmochino de apoio. Aí foi que o Pai, então, nos consagrou. Eu como primeira, a Terezinha como segunda e a Lia como terceira.
Existia ainda no tempo da Ivone, existia Darmochin do Sol, a falange Darmochin do Sol. Era comandada por uma ninfa só, que era Bom, então eram duas falanges diferentes, mas não existia a princesa Darmochin. Era guia missionária de uma e guia missionária de outra. Quando a Ivone partiu, então a tia Neiva colocou Diná como primeira e uniu as duas falanges, Sol e Lua, passando então a ser uma só falange Darmochin. E quando nós, a tia então uniu a falange, né, veio a princesa Aline, que é a nossa princesa Darmochin, né, da ninfa Lua e da ninfa Sol, e uniu a falange como Darmochin em geral. Então deixou de existir a Darmochin Sol, a Darmochin Lua, passou a ser Darmochin só, né? E foi um momento difícil para mim, porque nós, Lu, achávamos que não saberíamos lidar com a ninfa Sol. Não sei por que nós tínhamos achando que não era a mesma coisa. E isso custou um pouco, porque como a Eurici era uma falange comandada pela Edelvis, mestre Edelvis, e era assim, tinha um temperamento mais forte. Então, as luas ficavam mais ou menos subordinadas a Sol em si. Quando cada falange teve as suas ninfas Sol, as luas não concordaram em ficar subordinadas a Sol. Então houve um pouco de atrito em todas as falanges, inclusive na Darmochin. E foi muito difícil a gente unir a falange realmente a Sol e a Lua. Levamos um tempo grande, uns 6 meses talvez, e fomos trabalhando muito nisso, e conseguimos então fazer uma falange só. Como a teologia é a Sol e a Lua, não se fala da falange da Darmochin, só os trabalhos exclusivos da Sol, que é a iniciação, que tem que ser a ninfa Sol, o Turigano, que é comandado pela ninfa Sol, acho que só, né? E o batizado, que também é comandado pela ninfa Sol. Fora isso, são as Darmochin, todos os trabalhos, Sol e Lua é a mesma coisa. Bem, e nós aí começamos a trabalhar, porque éramos poucas, aí começaram a vir as outras falanges depois de alguns anos, e foram se dividindo. Mas a nossa falange é uma falange de raiz, como o tia disse. Então muitas primeiras começaram como Darmochin, não por minha causa, nem por causa da Ivone, por causa da raiz da falange, a força da falange que vem da raiz, a força iniciática. Então, a maioria delas saíram das Darmochin, inclusive as noras, Nair, a Terezinha, a Verinha, enfim, vieram Dulce, vieram todas das Darmochin. E as da Ivone, as Tupinambás, foi até interessante que elas todas eram, a Ivone era Darmochin. E tia tirou Ivone mais 7 Darmochin para começar a falange. Então foi interessante que foi a primeira que ela fez as 7 saindo das Darmochin, porque as outras só saíram a primeira. E nós viemos tendo uma responsabilidade muito grande. Nós temos trabalhos que, se não tiver Darmochin, não tem o trabalho, não se realiza o trabalho. Como nós temos a autorização, tem que ser o primeiro passo dado nessa doutrina. A pessoa entra, um cidadão, um paciente, e sai com autorização da Darmochin para ser um mestre ou uma ninfa. Diná, só aproveitando, porque naquele trabalho ali da autorização existe um trabalho fantástico feito por Pai Zé Pedro e Pai João. Você podia falar um pouquinho sobre isso, que muitas Darmochin com certeza vão assistir essa fita. Lá o trabalho é importante que se chegue
abre o trabalho na pira, trabalho normal na pira. De indumentária? De indumentária. Salve Deus, indumentária. Abre o trabalho na pira, vem até o castelo, abre-se o castelo, chega-se na imagem de Pai João e Pai Zé Pedro, a gente faz a lição e o canto. E naquele instante se entrega a eles, tanto a ninfa Sol como a ninfa Lua. Então nós estamos preparadas para começar a atender o primeiro paciente, certo? Ali é uma cabala deles, é uma cabala de Pai João e Pai Zé Pedro. Perfeito. Então é um lugar assim que a gente deve manter um respeito muito grande. Às vezes chega uma ninfa que já ninfa da doutrina, que quer conversar com a gente chega no portão. Às vezes é um problema da doutrina, então a gente deixa ela entrar e ela fala e eles vão ajudar. Ela está manipulando aquela energia, o ectoplasma saindo naquela conversa e a gente fica ouvindo, tenta não se envolver e ela sai bem, né? Como paciente. O paciente chega, nós abrimos o portão, pedimos para sentar, recebemos muito bem e começamos então a conversar com ele, se ele conhece a doutrina, se ele já passou, se ele tem algum parente, né? Quando ele tem um parente, ele já vem há muito tempo frequentando a nossa doutrina, é mais fácil. Quando ele não é da doutrina, já está vindo pela quarta, quinta vez, ele não sabe nada da doutrina. Então nós explicamos o que é a doutrina. Explicamos a eles o que é a doutrina, que nós vamos ter aulas para iniciação, que ele terá aulas aos domingos, que ele terá que chegar às 9h30. Tudo isso para saber se ele já tem condição de começar. Explicamos o que é a iniciação, quer dizer, por alto, né? Depois ele começará com outras aulas para elevação de espada. E aí ele continuará já o mestre nessa doutrina. E fora isso, falamos sobre o que não se pode fazer. São 3 coisas que é proibido fazer nessa doutrina. Primeiro, é beber. Então eu sempre digo que não pode beber mais, depois que receber aquele papelzinho da autorização. Explico, mas nem no Natal, nem no Carnaval, porque eles acham que talvez nessas datas seria possível. Então, mas a gente tem que explicar o máximo possível para eles entenderem, porque para nós está muito fácil, para eles estão entrando e tudo é meio confuso. A segunda é cruzar corrente. Eles não entendem o que é cruzar corrente. Cruzar corrente para eles é pegar 2 correntes e cruzar. Então nós vamos explicar que eles podem participar de um casamento, de um batizado, em outra doutrina. Só não podem participar, por exemplo, ser padrinho, ser madrinha, não é? Se for uma missa de 7º dia, podemos ir, nós não podemos comungar, nós podemos ir assistir e fazer a nossa prece íntima, tranquilamente, a nossa prece íntima, e não há problema. Então, se nós participarmos, formos padrinho, comungar, enfim, nós vamos cruzar a corrente, a nossa corrente com a outra que a pessoa está presente. Isso não se pode. E a terceira é sobre drogas. Não pode, hipótese alguma, usar droga. Depois que a gente pergunta se eles concordam. Claro, eles concordando, então a gente entrega a autorização e deseja boa sorte, abre o portão e sempre lembrando eles que qualquer dúvida que fique dentro das aulas, eles terão um instrutor. E eles vão mudando de instrutor conforme o dia que eles virão de novo, novamente, né? E que eles perguntem ao instrutor, para não ficar com essa dúvida. E que nós também estaremos sempre ali na autorização, se eles acharem melhor, às vezes mulher se sente melhor nos perguntando, né? Que venha, que nós estamos ali para atendê-los. E abrimos a porta e desejamos boa sorte. É o primeiro impacto de um paciente. Então, é muito importante que a gente receba muito bem. Agora, com muito cuidado. É um lugar muito perigoso, porque ele começa a falar. Depois que a gente fala,
A gente procura falar antes dele, porque depois ele começa a falar muito, ele ou ela. Então a gente fala as 3 coisas proibidas e eles começam a falar muito. Coisas da vida deles, da vizinha, do trabalho, até que de repente parece que um sininho toca e eles acordam. E aí querem sair rápido, porque aí eles têm consciência que estão ali, às vezes quase meia hora. Né? Então a gente tem que preencher depressa e fazer o finalmente muito rápido, abrir a porta, desejar boa sorte, porque aí eles querem sair porque estão aflitos. Mas isso é normal porque o Pai João e o Pai Zé Pedro segura aquele paciente ali enquanto faz uma limpeza nele. Você usa um termo que eu acho fantástico, que é a casca da árvore, né? Como é que é isso? Exato. Isso que tia dizia, que é como a gente chega num vale, nós estamos com todas as impregnações desde que nascemos. Então, para que a gente entendesse, é como se tirasse aquela casca que de vez em quando a árvore solta, esse trabalho que o Pai João e o Pai Zé Pedro faz. Perfeito. Ele retira essa casca grossa, essas impregnações todas que nós trouxemos desde criança, né, até aquele instante. Enquanto ele está fazendo essa limpeza, ele está falando que o ectoplasma está saindo e está ajudando a limpeza. Perfeito. Quando termina, parece que o Pai João e o Pai Zé Pedro Estala. estala e eles voltam, que já